Hoje mergulharemos nas profundezas da Palavra de Deus para extrair lições preciosas do voo majestoso da águia, que podem nos guiar em nossa jornada espiritual como campeões em Cristo. Assim como a águia, somos chamados a voar nas alturas da fé, coragem e perseverança, confiando inteiramente no Senhor. Aqui estão 7 lições que podemos aprender. Renovação espiritual como as asas da águia. O processo de renovação espiritual é fundamental em nossa jornada como cristãos. Assim como a águia muda suas penas velhas por novas para manter sua vitalidade e capacidade de voar nas alturas, somos chamados a nos renovar constantemente em Cristo Jesus. O Salmo 103, verso 5, nos traz uma bela promessa: renova minha juventude como a águia. Esta passagem nos lembra que Deus é o autor da nossa renovação espiritual, assim como a águia ganha força e vigor com novas penas. Quando buscamos a Deus em arrependimento e comunhão, Ele nos renova espiritualmente. Paulo também nos exorta a este respeito em Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aqui somos instruídos a nos despojar do velho homem, abandonando nossos velhos caminhos e nos revestir do novo homem que reflete a imagem de Deus. Essa renovação espiritual envolve o aprendizado contínuo da palavra de Deus, a busca constante da presença divina e a transformação de nosso caráter à semelhança de Cristo. Quando permitimos que Deus renove nossas mentes e corações, nos tornamos mais aptos a voar nas alturas da fé, confiança e amor, testemunhando sua graça e poder em nossa vida. Portanto, enquanto contemplamos o exemplo da águia, lembremos de nossa necessidade constante de renovação espiritual, confiando que Deus é fiel para cumprir sua promessa de nos renovar como a águia, capacitando-nos a voar mais alto em nossa jornada em Cristo. Que busquemos essa renovação diariamente, permitindo que o Espírito Santo nos transforme cada vez mais em pessoas segundo o coração de Deus. A altitude da oração. A analogia entre o voo da águia e a nossa vida de oração é poderosa. Assim como a águia voa nas alturas, somos chamados a elevar o nosso coração e mente em oração para nos aproximarmos de Deus. A oração é o meio pelo qual estabelecemos uma conexão direta com o nosso Criador, permitindo-nos enxergar a vida a partir de sua perspectiva celestial. O profeta Jeremias nos presenteia com uma promessa maravilhosa em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa passagem nos convida a buscar a Deus em oração, não apenas em busca de respostas para nossas necessidades, mas também para conhecer os mistérios e grandezas do seu plano divino. A oração é uma subida espiritual para as alturas da comunhão com Deus. Assim como a águia, quando nos elevamos em oração, ganhamos uma perspectiva mais ampla e clara da vida. Nossas preocupações terrenas podem parecer menores quando vistas do ponto de vista de Deus, que conhece o começo e o fim de todas as coisas. Jesus nos ensinou sobre a importância da oração em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Essa intimidade com Deus no lugar secreto de oração nos fortalece espiritualmente, capacitando-nos a enfrentar desafios com confiança e graça. À medida que voamos mais alto nas altitudes da oração, somos revigorados pelo Espírito Santo, encontrando paz, sabedoria e discernimento para enfrentar os desafios da vida. Que possamos ser persistentes e fervorosos em nossa vida de oração, buscando constantemente a presença de Deus nas alturas, onde Ele revelará a nós coisas grandiosas e insondáveis, que ultrapassam nossa compreensão humana. Que a oração seja uma constante em nossa vida, capacitando-nos a voar com confiança nas asas da fé e da comunhão com o nosso Pai Celestial. Visão aguda. A visão aguda da águia é uma metáfora poderosa para a nossa jornada de fé. Assim como a águia possui uma visão excepcionalmente aguda que a capacita a enxergar presas a longas distâncias,
somos chamados a manter nossos olhos espirituais fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A passagem em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos instrui de maneira clara e inspiradora. Fixemos os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esta é uma exortação para direcionar nossa atenção, nossa esperança e nossa confiança para Cristo. Quando mantemos nossos olhos fixos nele, nossa perspectiva muda e podemos enxergar além das circunstâncias adversas que enfrentamos na vida. A visão aguda da águia também nos ensina a enxergar as promessas de Deus, mesmo quando elas parecem distantes ou impossíveis. A fé nos capacita a olhar além das limitações humanas e a crer no poder de Deus para cumprir o que ele prometeu. Abraão, por exemplo, não duvidou da promessa de Deus com incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era capaz de cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21. Manter uma visão aguda em Jesus também implica em não nos distrairmos com as preocupações mundanas e os desafios passageiros. Em Mateus capítulo 14, do versículo 28 ao versículo 30, Pedro andou sobre as águas enquanto manteve seu olhar em Jesus, mas quando ele olhou para as ondas agitadas, começou a afundar. Isso nos lembra da importância de manter os nossos olhos fixos na promessa de Deus em meio às tempestades da vida. Portanto, como cristãos, sejamos desafiados a desenvolver uma visão aguda e espiritual, fixando nossos olhos em Jesus, nossa rocha e Salvador. Quando fazemos nossa fé fortalecida e somos capacitados a enfrentar as dificuldades da vida com coragem, sabendo que aquele que prometeu é fiel. Que nossa visão espiritual seja afiada o suficiente para enxergar a grandeza das promessas de Deus e a majestade de seu plano para a nossa vida. Coragem para enfrentar tempestades. Assim como as águias não evitam tempestades, mas as enfrentam de frente, nós também somos chamados a encarar as adversidades da vida com coragem e confiança em Deus. A Bíblia nos oferece inúmeras promessas de que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias, fortalecendo-nos em meio às tempestades que enfrentamos. A passagem Josué capítulo 1, versículo 9 é um exemplo inspirador dessa promessa. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa mensagem foi dada por Deus a Josué quando ele estava prestes a liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ela nos lembra que, assim como Josué, podemos enfrentar as situações mais desafiadoras com coragem, pois o Senhor está conosco em nossa jornada. Outro exemplo notável de coragem em meio às tempestades é a história de Jesus acalmando a tempestade, encontrada em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Quando os discípulos se viram em uma tempestade feroz no mar, eles temeram por suas vidas. No entanto, Jesus, que estava com eles no barco, repreendeu os ventos e o mar, trazendo uma grande calmaria. Essa história ilustra que mesmo quando enfrentamos tempestades, Jesus está no barco conosco, pronto para trazer paz e segurança. Além disso, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo nos assegura: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa passagem nos lembra que nossa coragem não se baseia em nossa própria força, mas na fortaleza que recebemos de Deus. Assim, como discípulos de Cristo, podemos enfrentar as tempestades da vida com a mesma coragem demonstrada pelas águias. Sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza e refúgio, capacitando-nos a enfrentar desafios com fé e confiança. Não importa quão intensas sejam as tempestades que enfrentamos, podemos confiar que Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos em nossa jornada. Que essa coragem nos inspire a permanecer firmes na fé, mesmo nas situações mais difíceis, sabendo que o Deus que está conosco é maior do que qualquer tempestade que possa surgir em nosso caminho. Montanha como lugar de renovação. A analogia entre as águias que fazem seus ninhos nas montanhas e nossa busca pela presença de Deus em lugares altos é uma lição valiosa em nossa jornada espiritual. Assim como as águias encontram nas montanhas um refúgio seguro e um lugar de renovação, nós também devemos buscar a presença de Deus em lugares de maior elevação espiritual, onde nossa fé é fortalecida e nossa comunhão com Ele é restaurada.
O Salmo 121, versículos 1 e 2 nos lembra: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta passagem ressalta a importância de olharmos para as montanhas como símbolo de auxílio divino. Nas Escrituras, as montanhas frequentemente simbolizam lugares de encontro com Deus, onde sua presença é mais tangível. Quando pensamos nas montanhas, lembramos-nos de Moisés subindo o Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus e de Jesus frequentemente retirando-se para lugares elevados para orar e buscar comunhão com o Pai. Da mesma forma, devemos nos esforçar para subir espiritualmente a montanha em nossa busca por Deus. Isso envolve dedicar tempo na oração, na meditação da palavra e na adoração, onde nossa fé é renovada e fortalecida. Lugares de renovação espiritual podem incluir retiros espirituais, momentos de solitude na natureza, cultos de adoração profunda e até mesmo momentos silenciosos em nosso próprio quarto. É onde encontramos um ambiente propício para nos afastarmos das distrações do mundo e nos aproximarmos de Deus. Além disso, a imagem das águias fazendo seus ninhos nas montanhas nos lembra que esses lugares de renovação espiritual podem ser onde construímos nossos relacionamentos com Deus como um ninho seguro, onde nossas esperanças, sonhos e confiança em Deus são fortalecidos. Portanto, à medida que buscamos lugares elevados de renovação espiritual, somos capacitados a enfrentar os desafios da vida com fé renovada e coragem, lembrando que nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que possamos encontrar tempo para nos retirar para esses lugares de renovação, permitindo que nossa fé seja revigorada e nossa comunhão com Deus seja restaurada, para que possamos continuar a voar nas alturas da fé. Desprendimento para alcançar as alturas. A lição da águia sobre o desprendimento nos lembra da importância de liberar as bagagens terrenas que nos prendem e nos impedem de voar mais alto em nosso relacionamento com Deus. Assim como as águias não carregam bagagem desnecessária em seus voos, somos chamados a nos desapegar das coisas mundanas que nos impedem de alcançar as alturas espirituais. O ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, é uma referência direta a essa lição de desprendimento. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Jesus nos lembra que as riquezas e possessões terrenas são passageiras e podem se desgastar, mas as riquezas espirituais e nosso relacionamento com Deus são eternos. O desprendimento não se limita apenas a bens materiais, mas também a atitudes, comportamentos e prioridades. Às vezes podemos estar carregando bagagens emocionais como mágoa, amargura ou preocupações excessivas que nos impedem de voar nas alturas da fé. O desprendimento espiritual envolve soltar essas bagagens emocionais, perdoar, confiar em Deus e permitir que sua graça nos renove. Paulo também nos exorta a respeito do desprendimento em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essas palavras nos lembram que o desprendimento espiritual nos permite avançar em direção ao chamado celestial de Deus. Portanto, como discípulos de Cristo, somos chamados a soltar as âncoras que nos prendem ao mundo e nos impedem de voar nas alturas da fé. Quando nos desapegamos das coisas terrenas, somos livres para nos elevar espiritualmente, experimentando a liberdade, a alegria e a plenitude que vem de um relacionamento mais profundo com Deus. Que possamos aprender a voar nas alturas da fé, deixando para trás o peso do mundo e abraçando a leveza do desprendimento em Cristo e a promessa da renovação. A última lição, inspirada na renovação da águia, nos traz uma mensagem de esperança e encorajamento. A Bíblia nos promete que, assim como a águia é renovada, também seremos renovados em Cristo, independentemente da idade ou das circunstâncias. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos oferece essa maravilhosa promessa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Essa passagem destaca que ao depositarmos nossa esperança em Deus e confiarmos em sua graça, Ele nos renova espiritualmente. Não importa quão cansados ou enfraquecidos possamos nos sentir, o Senhor é capaz de nos revigorar e nos fortalecer. Assim como a águia ganha força renovada quando muda suas penas, nós também podemos experimentar uma renovação espiritual constante em Cristo Jesus. Além disso, a promessa da renovação espiritual não está restrita à juventude. Deus pode renovar a fé e o vigor espiritual de qualquer pessoa, independentemente da idade. Ele não apenas nos concede força interior, mas também nos capacita a voar alto como águias. Isso significa que em nossa jornada espiritual podemos alcançar alturas espirituais e experimentar uma profunda comunhão com Deus, independentemente de quanto tempo tenhamos caminhado com Ele. Essa promessa nos lembra que em Cristo sempre há esperança de renovação, de superação e de uma vida espiritual vibrante. À medida que envelhecemos, podemos confiar que Deus continua a moldar e aprimorar o nosso caráter, capacitando-nos a enfrentar novos desafios com fé e coragem. Portanto, que nos apeguemos a essa promessa de renovação espiritual e que busquemos a presença de Deus constantemente, permitindo que Ele nos renove e fortaleça em nossa jornada de fé. Que possamos voar alto como águias, confiando que nosso Deus é o autor da nossa renovação e da nossa força espiritual, capacitando-nos a viver uma vida abundante e cheia de propósito em Cristo Jesus. Então, que Deus te abençoe.